Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá, você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva das edições da Federação Espírita Brasileira. Nosso programa é gravado, mas você pode se comunicar conosco através de um dos nossos canais, pelo telefone 21 3386 1400 ou no WhatsApp 21 98486 7633 e ainda por e-mail estudo@radioriodejaneiro.am.br, e nós aguardamos o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras às 2h30 da madrugada e nos domingos às 20h50, 8:50 da noite. Os nossos 4 últimos programas estão no nosso site radioriodejaneiro.digital e no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, na playlist, você encontra todos os programas até hoje. A nossa mensagem de hoje, que nós vamos estudar, é a mensagem número 72 do livro Fonte Viva, Incompreensão, que nós vamos ouvir na voz do nosso conselheiro da Fundação, João Nogueira. Do livro Fonte Viva, de autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Incompreensão. E Emmanuel se baseia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22, quando Paulo diz: Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E comenta Emmanuel: a incompreensão indiscutivelmente é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos de teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo para que o teu socorro não se faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores, ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes habilitados em massa, e sim alguns poucos cada ano. Toda mordomia reclama noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel.
há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa reveste-se de lodo quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E, nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso quando afirma que, para a vitória do bem, se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de, por todos os meios, chegar a erguer alguns. Emmanuel, como sempre, nos fazendo refletir, e as mensagens, a gente sabe que a espiritualidade ela nos orienta, e a gente vai pegando as mensagens de acordo com o momento que nós estamos vivenciando, né? Como sociedade, de uma maneira geral, a humanidade toda no nosso planeta de provas e expiações. Então essa página, Emmanuel se baseia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9. E é interessante porque quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios, ele estava buscando auxiliar aqueles nossos irmãos da igreja de Corinto que estavam passando por grandes dificuldades, né? E que já não seguiam corretamente os ensinamentos de Deus dados pelos apóstolos. A doutrina estava sendo praticada de modo errado. Havia desunião e até imoralidade. Então vejamos que é o que acontece hoje com todas as religiões, com todos os grupos humanos. As dificuldades existem, todos sabemos os ensinamentos de Deus, cada um dentro da sua religião, só que nós ainda praticamos de uma maneira errada. Então, interpretamos errado e praticamos erradamente. E aí causa desunião e muitas vezes imoralidade, quer dizer, a gente não segue a moral cristã e muitas vezes não segue nem a moral e os costumes daquela cultura. Então, é perfeitamente atualizado. E Paulo também nos coloca que para auxiliar as pessoas, para poder restabelecer o padrão moral da igreja, que as pessoas voltassem a praticar corretamente a doutrina, tendo como base os ensinamentos do Senhor. Então, muitas vezes se pega as mensagens do Evangelho e se faz alternativas, né? Explicações, tentando justificar, muitas vezes até algumas imoralidades nossas. Então a gente pega um pedacinho do Evangelho, distorce para tentar convencer as pessoas, para justificar os nossos erros. Então Paulo já estava atento a isso e estamos até hoje com essa mesma preocupação, né? Paulo então esclarece aos cristãos que determinadas coisas têm que ser realizadas de acordo. Então ele dá orientações diretas, né? Sobre a necessidade e a importância de se manterem unidos. Então nós sabemos que nós temos que trabalhar unidos. Qualquer que seja o nosso templo, qualquer que seja o nosso grupamento, é necessário e importante que estejamos unidos. Por quê? A união faz a força, tá? Um bambu sozinho, ele faz uma flexão, né? Você começa a entortar até que ele quebra, né? Ele arrebenta. Agora, se nós formos um feixe de bambus, olha só, é muito mais difícil de quebrar. Pode quebrar uma beirada, outra, mas quebrar tudo, não. Então, a união
ela é fundamental, principalmente nos nossos tempos. Tá? Ele fala aos homens e mulheres sobre o casamento. Então, o casamento não é simplesmente duas pessoas se juntarem e morar em algum lugar juntos, não é isso. Ele coloca muito claramente que é uma união divina. Não é simplesmente juntar dois corpos, é juntar duas mentes com o mesmo objetivo, né? E as recomendações em relação aos filhos, é uma missão que nós temos. Então a gente precisa relembrar isso. E é o que Paulo falava para Corinto, né? Ele fala ainda da liberdade dos cristãos. Nós temos liberdade de fazer qualquer coisa, mas somos responsáveis pelas consequências daquilo que a gente faz. E até daquilo que a gente deixa de fazer. Então, as consequências, elas estão diretamente ligadas à nossa liberdade e, é claro, à nossa responsabilidade. E ele também orienta com relação aos dons espirituais. Cada um tem seu dom. Então, nós devemos usar o nosso dom para cumprir a nossa missão. E é por isso que a gente tem que estar unido, porque cada um com o seu dom, a união de todos, a soma desses dons todos, vai ser um resultado muito maior. E Paulo ainda, ele lembra que todos esses dons são operados por um só Espírito, o Espírito do Cristo. E lembra da ressurreição. Todos nós devemos fazer tudo buscando o nosso aperfeiçoamento. Então, os cristãos devem ser firmes na obra do Senhor. Então, às vezes a gente balança, às vezes a gente até sai um pouco das regras, mas nós temos que ter firmeza, perseverança. Hoje eu errei. Na hora que formos fazer a nossa avaliação, a gente lembrar, né, e tentar recuperar, corrigir, porque ainda falhamos, mas um dia nós vamos acertar mais do que errar. Então essas recomendações a Corinto, elas valem para todos nós. E no capítulo 9, né, da primeira carta aos Coríntios, Paulo deixa muito claro para nós algumas coisas caracterizando o exemplo que ele deu para todos, né? E ele diz assim: não sou eu apóstolo, eu não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo nosso Senhor, não sois vós a minha obra no Senhor. Então ele não diz que vocês são a minha obra do Senhor. Ele fez pelo Cristo. Tudo que ele pregou, tudo que ele exemplificou, era tentando seguir os ensinamentos de Jesus para que todos copiassem, né? Que todos seguissem. E aí ele disse: eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós. Quer dizer, quem não me conhece não sabe, mas vocês me conhecem, sabem que eu trabalho em nome do Senhor. Então, vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Essa é a minha defesa para com os que me condenam. Então, aquela turma que estava querendo dividir, acaba com esse assunto. Eu estou aqui me apresentando, né? Paulo, através do seu exemplo, se apresentava ali perfeitamente para todos, tá? E aí ele trata de vários assuntos aqui, até que ele diz: porque o que lavra deve lavrar com esperança. Então, tudo que nós fizermos, nós temos que ter a esperança, a fé de que a coisa vai se realizar se nós estamos fazendo em nome do Senhor, né? E aquele que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Então, tanto aquele que planta, aquele que prepara o terreno, como aquele que faz a colheita, ele tem que ter essa esperança de que ele poderá ser um dos escolhidos, e só vai depender da sua conduta, tá? E ele diz ainda: se outros participam deste poder sobre vós, por que não e mais justamente nós? Se alguém está te influenciando, por que você está aceitando a influência de um pagão qualquer e não aceita a minha, que estou aqui representando o Senhor? Não é? Então, ele faz alertas aqui muito interessantes. E ele ainda diz: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os de contínuo estão junto ao altar, participam do altar?
Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então que a gente não seja só pregador, mas que nós sejamos exemplos. E ele mais à frente ele diz: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ele conclui: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então, se nós já sabemos e não divulgarmos o Evangelho, não formos exemplo, nós vamos prestar contas. Não é? Que fizeste do dom que eu coloquei na sua mão? Deus vai nos perguntar, né? Nossa consciência vai prestar conta. E ele, mais à frente, ele diz, né? Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Então, no ambiente de judeus, ele se caracterizou como um judeu, ele conhecia toda a lei judaica, então ele falou a linguagem para os judeus, deu o exemplo para os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Então, todas as leis que existem, você segue aquela lei para poder participar daquele grupo. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei. Não estamos sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Em alguns momentos, nós temos que nos colocar na mesma posição do nosso irmão para poder entender a posição dele e poder mostrar para ele que tem um outro caminho, que é o caminho que Jesus nos ensinou. Mas se eu ficar de fora tentando simplesmente, né, me mostrando muito forte, me mostrando muito inteligente, muito conhecedor, nós vamos perder esses irmãos. A gente tem que ser humilde, tem que baixar todo o nosso conhecimento para a linguagem daquele irmão que está ali, né? O professor ele tem que falar a linguagem que o aluno vai entender, senão não adianta. E aí então ele profere, né? Fiz-me fraco para os fracos para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então você fala a linguagem do irmão para que ele te compreenda e você possa realmente trazer alguns para o Evangelho. E ele vai concluir que ele subjuga o corpo dele, né? Que ele se reduz à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de maneira alguma ficar reprovado. Então, ser exemplo, ser fiel ao Evangelho de Jesus. E Emmanuel, nessa página brilhante, ele aproveita essas palavras de Paulo e ele nos alerta, né? Que a incompreensão ela é como a treva, né, perante a luz. Se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras, nos menores recantos de teu caminho. Todo lugar, a todo momento, nós somos testemunhas do Evangelho. E a gente deve ser luz para esses irmãos, né? Agora, a lei do auxílio, ela tem, antes da ação, nós temos que ter alguns princípios, né? Descer para ajudar é muito importante, mas eu não posso tentar ajudar daqui de cima, da minha soberba, da minha empáfia, do meu orgulho, né, de conhecedor, né? Porque a luz ofuscante produz cegueira. Então ele está nos dizendo que nós temos que baixar a nossa colocação para o nível daqueles irmãos com quem nós estamos conversando, né? E aí ele lembra, né, que se o sol, né, quisesse secar o lago, nós não íamos ter a lama, nós não íamos ter o barro, não íamos ter utensílios, por exemplo. Então, que nós não sejamos muito superiores diante dos inferiores, ou excessivamente forte perante os fracos. Porque em vez de convencê-los, nós vamos assustá-los, nós vamos intimidá-los. E se a gente quer fazer a caridade, se a gente quer conquistar os irmãos que estão dispersos, nós temos que falar a linguagem que ele possa entender e nos colocar de lado, e não na frente, nem acima, muito menos, ao lado, para conversar,
para dar exemplo, dar a mão para ajudá-lo a caminhar. E ele nos lembra, né, que nas escolas não sai todo mundo de uma vez. A cada ano saem alguns. Então nós estamos numa escola. Então nós precisamos dar o nosso conhecimento, transmitir para aqueles que estão à nossa volta, na certeza de que alguns vão aprender, outros ainda não. Vamos esperar o momento deles. Porque a luz um dia vai chegar, a sementinha está lá, né? Então, ele diz, conserva a energia construtiva do exemplo respeitável. Então, seja exemplo, seja respeitável. Né? A ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Educar é repetir 1 milhão de vezes a mesma lição. Então é isso que a gente tem que fazer. Repetir, amparar aquele que está precisando do amparo e esperar o momento em que ele vai florir, que ele vai brilhar. Então, ele nos alerta, não clame, pois, contra a incompreensão, usando inquietude, desencanto, vinagre e fel, se chateando, se aborrecendo, impondo, porque não é esse o caminho. Então ele lembra que há mérito celestial naquele que desce ao pântano sem contaminar-se, para salvar e reajustar o irmão. E ele diz, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem se alterar. Não perde nada, ao contrário, ilumina aquele que precisa. Então, e ele cita o exemplo claro, né, de que o nosso mestre, né, Jesus, ele teve que apagar a própria claridade para poder encarnar e vir até nós. Porque ele já é um ser de luz, um ser divino. Mas ele veio aqui, se apagou, testemunhou a missão dele para nos auxiliar, para nos libertar, né? Então Emmanuel diz, aprendamos com ele a descer, auxiliando, sem prejuízo de nós mesmos. E aí Emmanuel conclui, não podemos esquecer, né, a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando ele afirma que para a vitória do bem se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos. Então, ajudar sempre, a fim de que por todos os meios, qualquer que seja, chegar a erguer alguns. Então, são metodologias que nós devemos usar e como nós lembramos aqui, descer do nosso pedestal para falar com o irmão de olho no olho. Hoje, até para conversar com as crianças, a recomendação é que a gente se abaixe e fale olho no olho, para que ele não sinta pressão, para que ele entenda que você é um igual a ele, que você tem mais experiência, você vai ser o exemplo para ele, ele vai confiar em você. Então sejamos aquele que ajuda no mesmo nível do irmão, mas que não percamos a nossa luz jamais. Meu irmão, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.